Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é a Valdete, conhecida como a trabalhadora rural. E hoje eu quero deixar para vocês no cantinho da oração uma reflexão da palavra de Deus, né? Então vamos estar lendo em Isaías capítulo 38, versículo 1, que diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu gostaria de colocar uma reflexão aqui, né, dentro desta palavra, que não é a minha palavra, mas a palavra de Deus. Se hoje fosse o meu último dia, ou o seu último dia, qual seria a nossa reação diante disso? Qual seria o último dia? O dia de vida? O dia para estar aqui na terra, entre família, entre amigos, na igreja, entre irmãos? Porque Ezequias, ele recebeu de Deus esse recado, ou esta revelação que veio através do profeta Isaías. Ele adoeceu, e na visita do profeta Isaías foi uma ordem do Senhor, que enviou ali o profeta para dizer a ele: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A gente reflete muito sobre isso, a gente olha para dentro de nós, às vezes estremecemos, porque muitos podem dizer: eu não tenho medo da morte. Gente, mas todos nós temos. Quando nós vemos que a hora está chegando, a gente estremece na base. Jesus sentiu aflição. Antes da sua morte, ele orou, e ele suava gotas de sangue. De tamanha era a aflição dele, a ponto de ele dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E nós, irmãos, nós somos inferiores, nós somos pó da terra. Se Jesus teve medo, nós também temos os nossos receios, porque por mais que nós vivamos na presença de Deus, que nós vivamos andando, né, de acordo com a palavra de Deus, ou que nós pensamos que estamos de acordo, ainda há muito para que nós possamos melhorar. E quando a gente está no dia a dia, sem pensar na morte, sem pensar, né, na partida, talvez a gente não reflita sobre isso. Mas quando nós olhamos uma palavra como essa, se coloque no lugar do rei Ezequias. Ele que fez tantas coisas, tinha tantos feitos, que reinou, que fez tantas coisas, mas de certa forma ele se tornou um pouco orgulhoso, um pouco cheio de si. Isso não foi bom diante dos olhos do Senhor. Muitas vezes a gente pensa que é humilde, mas, gente, nós somos simples, porque Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu costumo dizer: eu sou simples porque eu estou tentando aprender com Jesus como ser humilde, porque ser humilde não é estar vestindo uma vestimenta velha, não está vestindo uma vestimenta simples, né? Não é pobreza, isso não é humildade. Humildade está aqui dentro, dentro do nosso coração, e que Jesus, ele conhece o que está dentro do meu e do seu coração. Portanto, nós possamos olhar para esta palavra e lembrar que mais cedo ou mais tarde o Senhor vai nos chamar também. Nós não sabemos o dia nem a hora, porque senão a gente ia viver agoniado. Mas eu não sei se o meu tempo de vida vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 10.
Não sei também se a humanidade vai chegar até lá, com tudo que a gente vê acontecendo. Sabemos que o Senhor virá buscar a sua igreja, mas pode ser daqui a 5 minutos, 10 minutos. Eu posso terminar esse vídeo aqui, deixando essa mensagem, e o Senhor Jesus simplesmente, Ele me chamar e dizer para mim que está na minha hora. Mas não adianta eu justificar perante o Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Não. É o que eu estou fazendo agora. Não é o que eu fiz no passado e deixei de fazer agora. Se eu estava anteriormente no primeiro amor, buscando o Senhor, falando da palavra de Deus, pregando, ainda que com simplicidade, mas pregando uma palavra fiel, verdadeira, levando as pessoas ao conhecimento de Cristo, nós temos que continuar fazendo a mesma coisa. Nós temos que continuar vivendo uma vida de retidão na presença de Deus, vigiando a nossa boca, vigiando os nossos olhos, vigiando o nosso ouvido, porque é aquilo que nós falamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, que não agrada a Deus, envenena a nossa alma e se torna uma barreira para nós diante de Deus. Veja que o profeta Isaías entrega para Ezequias o recado de Deus. Põe a tua casa em ordem. E nós precisamos também fazer isso. Eu estou dizendo nós no plural, porque eu me incluo nisso também. E quando o rei Ezequias ouve essa revelação, ele vira o rosto para a parede. O que é virar o rosto para a parede? Ele não queria olhar para mais nada. Ele queria simplesmente refletir. Mas a parede era para ele uma barreira que talvez não deixasse ele ver nada mais, além daquilo que estava no coração dele, além daquilo que estava dentro dele, que ele precisava colocar para fora, talvez pedir perdão para Deus, talvez pedir perdão para alguém que ele tivesse magoado. E essa palavra traz para nós uma reflexão. Qual é a parede que está nos separando de Deus? Qual é a parede que está diante de nós, está fazendo com que nós fiquemos separados de Deus? Se nós refletirmos sobre esta palavra, muitas vezes a gente acha que a gente vai viver muitos anos. Eu ainda estou jovem. Eu não diria isso porque eu estou nos meus 60. Mas tem pessoas que estão jovens, são adolescentes, e que dizem, eu ainda estou jovem, eu tenho muito tempo de vida pela frente, eu tenho muito que aproveitar, tenho muito tempo para me arrepender, para mudar de atitude. Gente, o Senhor, Ele não nos chama por idade. Ele não está preocupado com a idade que a gente tem no momento que Ele tiver que chamar. Tá certo que a palavra diz que uns chegam a 70, 80 anos pela sua robustez, mas o que a palavra diz? Que o melhor disso é canseiro e enfado. A pessoa já está cansado, já não enxerga direito, já não ouve direito, já está uma pessoa que não tem a mesma vitalidade de antes. Então, reflita comigo nesta palavra. Peça para Deus, expurga-me, quer dizer, me mostre os meus pecados que estão ocultos, para que eu não venha partir desta vida separado do Senhor, porque o que nos separa de Deus é o pecado. Então nós podemos, diante do Senhor todos os dias, reforçar a nossa confissão de fé, entregar a nossa vida para Ele, em todos os momentos dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, me mostre, Senhor, onde eu estou errando, porque eu quero consertar. Não é justificar diante do Senhor, Senhor, lembra que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fiz aquilo outro. A gente fez,
mas temos que continuar a fazer aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer. Não é como o sacerdote, o levita, que viu ali aquele homem caído, machucado à beira do caminho e passou de largo. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos que andar em sinceridade com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo. Às vezes nós falamos assim, eu amo a Deus acima de tudo. Mas quando nós olhamos para aquele que é o nosso próximo, que está caído, a gente passa de largo. A gente olha para ele com olhar humano, não com olhar de misericórdia. Então nós temos que rever isso na nossa vida, confiar no Senhor, colocar no Senhor a nossa confiança e não em nós mesmos, em achar que nós somos bons, que nós somos humildes, nós somos misericordiosos. Gente, isso é engano. O ser humano é enganoso. A nossa natureza humana, ela é enganosa. Nós temos que olhar para Jesus e pedir: Senhor, tem misericórdia de nós, me ensina a viver santo, viver de misericórdia, me ensina a amar o meu próximo, porque se eu amar o meu próximo, como o Senhor nos ensinou, também vou estar amando a Deus. Porque Jesus disse: quando fizeste a um pequenino, a mim me fizeste. Esta é uma palavra que nós precisamos espalhar, a palavra do amor, a palavra de Deus, mas também a palavra de conserto. Aquele conserto que eu preciso fazer na minha vida, que eu preciso me policiar, olhar para dentro de mim, voltar o olhar, não para a vida do meu irmão, mas olhar para dentro de mim e perguntar para mim mesmo: o que eu estou fazendo está agradando a Deus? O que eu estou fazendo está abençoando ou está prejudicando a vida do meu irmão? Automaticamente vai prejudicar a minha vida também diante de Deus. Então Ezequias, quando ele vira o rosto para a parede, apesar de tentar justificar diante do Senhor, ele se arrepende, porque o choro dele foi de arrependimento. 15 anos acrescentado na sua vida, porque o Senhor teve misericórdia. Receba a sua bênção, receba a sua vitória. Fique com esta palavra para o seu coração. Deus abençoe a vida de cada um, Senhor, que acompanhou a meditação desta palavra. Que cada um possa se preparar, possa estar preparado para subir com o Senhor, para estar com o Senhor, para partir com o Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Me ajuda, Senhor, a reconhecer o meu erro, Senhor Jesus da glória. Confessar e pedir perdão diante do Senhor e para as pessoas também, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Fica aqui o meu abraço, a paz do Senhor Jesus e essa palavra para o seu coração. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Curta, compartilhe, inscreva-se no meu canal e ouça a palavra de Deus.